Ela sabia que o menino não era uma prostituição, que o menino fora fruto de uma mensagem. Ela não podia ter filho sem homem, mas ela foi grande. E ela resolveu absorver a mensagem do anjo e dizer: eu vou ser mãe do Salvador, eu vou ser mãe de um rei, eu vou ser mãe de Emanuel. E esse Emanuel era Deus total na terra, Deus na barriga dela, Deus no interior dela, Deus no nosso interior, Deus em você sem condição, Deus em você canceroso, Deus em você doente, Deus em você com o coração inchado, Deus em você sem dinheiro, Deus em você sem estudo, Deus em você em fraqueza. Abraão decidiu crer, e a Bíblia diz que ele ficou certo, e usa o superlativo, certíssimo, certíssimo, de que aquela mensagem era de Deus. Não era uma mensagem de um anjo, era de Deus. Porque o mesmo Espírito que habitava em Paulo habitava em Abraão. E Abraão sabia que se fosse um anjo ele poderia ainda que não vacilasse, mas poderia vacilar, mas foi Deus que veio. Elohim em carne, Deus em carne, Deus desceu e ele matou o bezerro, lavou os pés de Deus. Tem gente que não aceita lavar pés nem de seu irmão, mas Abraão lavou os pés de Deus sem saber, não, consciente de que era Deus. Interessante que quando apareceu os 3 anjos, ele não disse assim: meus senhores, porque ele sabia que os 2 eram anjos, mas que um era o Senhor. E essa mensagem não é um anjo, a Bíblia não é um anjo, a Bíblia é o Senhor, a palavra é o Senhor. Quando você desobedece à Bíblia, ou quando eu desobedeço, eu não estou desobedecendo a um anjo, ao pastor ou a quem quer que seja, eu estou desobedecendo ao Senhor. Mas e se Abraão olhasse para Sara? Para si tudo bem, mas Sara houvera inclusive rido. Mas a fé de Abraão inundou a Sara, influenciou a Sara. E eu me recordo de que o Lombrana disse que a fé da igreja não é maior do que a fé do seu pastor. Ele diz que um pastor não pode ser boia de caixa d'água. Se a boia estiver lá embaixo, a água não sobe. Se eu posso ajudar os rebanhos aqui presentes, eu diria agora uma coisa: fique ao lado do seu pastor. Obedeça a voz do seu pastor, se ele é ordenado por Deus para te conduzir ali. Nunca ouça vozes laterais, porque há um lobo lá na Palestina que ele sabe imitar a voz de uma ovelha. Só que uma ovelha experiente pode discernir, porque o balido dele é feio, é diferente. E eu li uma ilustração que ele fica especialmente de trás de um monte. E ele dá uma berrada, uma balida. E uma ovelha inadvertidamente sai de dentro do rebanho, porque juntas ele não tem coragem de atacá-las. Mas se alguma delas deixa o rebanho e vai lá, ela é devorada. Agora, irmãos, se Abraão tivesse dado ouvidos às aparências exteriores, e sabe, toda manhã ele tinha chegado e dito assim: Sara, está sentindo alguma coisa? Mudou alguma coisa no seu organismo? Não, nada. Irmãos, esperar 1 ano é duro, 2 muito mais, 10 muito mais.
25 anos, como disse o irmão ontem, pela demora. Pela demora. Quantos pela demora tem ido? Quantos? Quantos que corriam bem conosco não estão agora mais? Porque demorou. Deus demorou curar. Deus demorou encher do Espírito Santo. Deus demorou dar um emprego. Deus demorou fazer isso, fazer aquilo. E eles foram embora. O rápido está demorando. Às vezes a pessoa incorre até no erro de: ó Senhor, isso está demorando demais. Está demorando demais, Senhor. Parece que eu não vou suportar. A grandeza de um homem está em sua decisão de ser mais forte do que sua própria condição atual. Sabendo que um dia esta condição desaparecerá e Deus o glorificará. Agora, vocês já notaram uma coisa, irmãos amados? Todos nós temos na nossa experiência, um Velho e um Novo Testamento da nossa vida. Um Velho e um Novo. Para contar. Outro dia, toda a escola dominical, eu vou diante da igreja e digo: olha, eu quero deixar uma frase com vocês para ser anotada. E Deus me deu uma frase para a escola bíblica daquele dia. Nós podíamos ter agora, melhor dizendo, eu estava pelejando para me recordar, por isso estava demorando a dizer, nós podíamos ter sido uma história feia, como muitos hoje são uma história feia. O bandido da cartucheira é uma história horrível, você nem pode contar para os seus filhos o que ele fez. Nós podíamos ter sido uma história horrível, mas hoje, olhe para a sua vida. Olha, basta olhar. Hoje você é uma realidade maravilhosa. Você é. Ai, pastor, mas não tem condições. Meu Deus! Abraão e Sara também não tinham. Abraão tinha uma história velha da vida dele, de tantas falhas, de tanta coisa, e Deus não olhou para nada disso. Ele foi lá e escolheu Abraão. Escolheu Abraão, é você mesmo, Abraão. Abraão nem tão pouco era judeu, sabiam disso? Ele era caldeu. Ele era de Ur dos caldeus. Mas Deus foi lá e através dele disse: você vai ser. Mas Sara é minha mulher. Olha, Senhor, ele podia argumentar com ele: Senhor, Sara é minha mulher, é uma mulher doente, já cessou os costumes naturais dela há muito tempo. Deus não aceitaria que eu escolhi. Eu não estou olhando para a sua velha história, eu estou olhando para a sua realidade, para a realidade. Deus está olhando para cada um de nós. Vocês pensam que, humanamente falando, eu teria condição de estar aqui no púlpito? Eu estou aqui no púlpito porque eu resolvi ter a nobreza, a grandeza de ser mais forte do que a minha própria condição humana, sabendo que eu não sou o que eu quero ser, nem tampouco sou o que eu devo ser, mas uma coisa sei, que eu não sou o que eu era antes. Por isso, os pastores têm o dever de ensinar a igreja que ela não deve fuxicar da vida do outro, não deve se enterrar nada, porque coisas que Deus já botou debaixo do sangue de Jesus Cristo, se você ou eu formos lá e desenterrar aquilo, não vai feder no nariz dele, vai feder no nosso, porque não foi ele quem desenterrou carniça, fomos nós. E como disse o irmão Genivaldo, amar. João, oh meu Deus do céu, eu fico pequenininho, quem não fica? João, o grande João, um homem que viveu sempre deitado no coração de Jesus. João sabia, os compassos, conheceu Pedro, era um homem ungido, mas Pedro era um homem mais distante um pouco. Tiago mais tímido, André meio afastado, mas João era sempre coladinho, porque ele é um tipo da igreja, um tipo da noiva. É onde Jesus, ele era até meio enjoado, assim, se nós fôssemos julgá-lo pela aparência. Aonde Jesus encostava cansado, Jesus vinha com os pés inchados,
de tanto andar pelas areias escaldantes e pelas pedras. Quando ele deitava, João vinha caçando um jeitinho, quem sabe dando um gemidinho, e botava a cabeça em cima do peito de Jesus. Esse João que foi tão íntimo, este João que Deus permitiu que ele fosse o último dos apóstolos a morrer, foi enviado para a ilha de Patmos. E chegou lá, ele viu o que pregador jamais via antes dele. Deus levou ele antes que Deus formasse o mundo. Deus viajou com João através das visões, remontou as eras, atravessou o espaço e levou-o à eternidade. Mostrou coisas do passado e do futuro. Levou João para o rapto, levou João para o arrebatamento, levou lá atrás, levou lá na frente. E aquilo não fez João crescer nem um tantinho assim. Ele podia voltar da ilha de Patmos, depois fundar uma denominação e subir numa cadeira e dizer assim: eu sou o maior pregador de cura divina, eu sou o homem que mais teve visões, eu sou o fantasmagórico dessa era, eu sou o que mais detém as doutrinas. Ele voltou, leia suas cartas. Foi pastor em Éfeso, foi pastor em várias igrejas, velhinho, ancião, terminava o culto, os diáconos tinham que levar por aqui, irmão João. Irmão João, está mais baixo, viu, irmão João? Vai ter um degrau aqui, viu, irmão? Sim, irmão, por favor. Vamos, irmão João, vamos. Irmão João, só quer que carregue o senhor? Não, eu sempre fui pelas minhas próprias pernas, o senhor me fortalecerá. Vamos embora. Me bota lá na porta. Tem uma cadeira, meu irmão? Por favor. Para que os irmãos passarem e falar: ó, respeita que eu sou o João, o Joãozão. O Joãozão do Apocalipse. Ele pegava na mão do irmão e dizia assim: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Diferenças, pequenas diferenças doutrinais faz os outros odiar. Amai-vos uns aos outros. Internacionais da galinha, é isso aqui. Amai-vos uns aos outros em vez disso aí. Ah, o fulano, amai-vos uns aos outros. Você também tem o Velho Testamento. Você também teve sem condições. Quando seu marido falhar, lembra que você também falha. Quando sua mulher falhar, lembra que você também está com os pés sobre a terra. Lembra disso. Você também tem um novo e um Velho Testamento da sua vida. Por isso Simão Brana disse assim, alguém disse assim: eu não te amo, eu não gosto de você. Ele disse: eu faço um círculo maior do que seu ódio e te ponho em companheirismo. Eu prego contra você, eu prego uma mensagem maior do que a sua e te ponho um círculo. Isto te acompanhará até a adoção final.